todas e todos, boa noite. O pessoal já está entrando aqui para ver, vamos lá? Boa noite, Adriana, Hugo, Camila, boa noite a todas e todos que estão entrando aqui. Boa noite, professor Moisés já entrou. Eu quero primeiramente agradecer a presença de todas e todos, né, por estarem presentes aqui nesse momento tão importante para a gente discutir, pensar as relações. Guardando. Olá, professor, boa noite. E aí, Gustavo, tudo bom? Tudo Tudo. ótimo. Legal. Bom, gente, eu quero, antes de qualquer coisa, externalizar aqui a minha alegria, né, de estar conversando com o professor Moisés, foi meu mestre, uma inspiração, a pessoa que pela primeira vez me levou para conhecer a Serra da Barriga na graduação e foi uma experiência assim fantástica. Então, professor, boa noite. Eu estou muito feliz, muito honrado em poder estar aqui com o senhor partilhando sabedoria, essa alegria e essa experiência que é fundamental, tá? A gente pensar nessa experiência acadêmica. Muito obrigado, viu? Obrigado você aí, Gustavo, pelo convite e parabenizo aí pela atividade do Nudes. A última vez que eu estive aí no Nudes foi presencialmente, num Isso. evento, né, organizado por você, pela Cristina, né, Cris, e foi dias muito bons. Fomos ao Rio lá, tomar um banho no São Francisco. Maravilhoso. Foi muito Não pode vir legal. ao sertão e não conhecer o São Francisco, é importante O vir. São Francisco é fantástico, né? Muito, muito, muito bonito. Perfeito. Muito Então, bem. gente, para quem está entrando aqui, eu quero fazer uma leitura brevezinha do currículo Lattes do professor Moisés, que é sempre bem extenso, mas a gente faz aqui um resuminho. O professor Moisés Santana possui graduação em Filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Educação com foco no currículo pela Universidade Católica de São Paulo. Ele é professor associado do programa de pós-graduação em Educação, Culturas e Identidades, em associação entre a Universidade Federal Rural de Pernambuco e a Fundação Joaquim Nabuco. Também foi diretor do Departamento de Educação, né, da UFRPE, foi membro da Comissão Técnica Nacional para Assuntos Relacionados à Educação dos Afro-Brasileiros, pelo MEC, foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação, Culturas e Identidades, coordenador também do Consórcio Nacional de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, o CONEABS. Ele tem pós-doutorado pela Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Tem experiência nas áreas de educação e fundamentos de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: movimentos sociais de educação, transculturalismo crítico, racismo, carnaval, relações étnico-raciais, educação contemplativa e currículo. Também é comendador dos direitos humanos desde 2018, né? Que foi uma comenda concedida pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco. Além também de ser meu mestre, uma inspiração e de muitos aqui da UFAL. Professor, dito isso, de forma bem resumida, eu queria saber se o senhor tinha mais algum aspecto do seu perfil profissional que o senhor gostaria de destacar para a gente hoje. Uma coisa até acadêmica básica é que eu fui professor muitos anos da UFAL, né? Eu acho que eu preciso incluir algumas coisas da UFAL aí nesse resumo do currículo, não sei se está, né? Eu fui diretor do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros durante muitos anos, fui coordenador do Programa de Ações Afirmativas da UFAL, né, nos anos em 2003, 2004, né, no início da discussão das ações afirmativas. E sou muito grato ao período que estive na UFAL, foi um período muito aprendizado. Eu cheguei super jovem na UFAL como professor, eu acho que eu tinha 30 anos quando comecei como professor na UFAL, fiquei uma média de uns 14 anos, 15 anos na UFAL, e foi um período que eu me formei e academicamente me vinculei às discussões das relações étnico-raciais de maneira muito mais orgânica e visceral. Foi a partir da minha presença na UFAL, da minha experiência. Então, devo muito na UFAL a minha relação com o professor Zezito Araújo,
né? Vou estar amanhã numa outra atividade também aí, estou 2 dias seguidos no contato direto com Alagoas, vou estar numa conversa amanhã. Aí com Zezito, com Wanda Machado, com Clara. Então, né, eu acho que essas coisas de vínculo com a UFAL é muito importante na minha vida afetiva, profissional, né? Muito bem, então vamos lá, é isso, né? Vamos conversar aí, que eu acho que esse momento é um momento importante de conversa, que a gente está vivendo um momento de muita excepcionalidade, mas a gente tem muita possibilidade de, nesse momento, resistir, de, nesse momento, trocar informações, conversar, montar novas estratégias de trabalho acadêmico, porque a gente está vivendo um período com muito perigo, mas os momentos que tem muito perigo, né, o Walter Benjamin, grande historiador, já dizia isso, que esses momentos eles são muito importantes para que a gente possa mexer nas tradições, mexer no passado, acionar forças que estão no passado, para que a gente possa reinventar o presente. Então, acho que a gente está precisando reinventar o presente e a gente tem muita força, e a gente tem que acionar essa força de maneira positiva e propositiva. Certo. Professor, o senhor, com essa introdução, já começa até a responder, em parte, o que eu queria lhe perguntar especificamente, que seria como o senhor define, né, o que seja educação para as relações étnico-raciais e qual a importância desse campo da educação para o Brasil que temos hoje? Uhum. Veja só, eu acho que a educação das relações étnico-raciais, de fato, quando você falou a palavra campo, é o que eu defendo. Eu acredito, e estou numa pesquisa quase finalizando, que acredita que a educação das relações étnico-raciais é um campo dentro do campo da educação. Então, é um campo que vai tratar de um fenômeno não apenas ligado aos aspectos do racismo, do colonialismo, mas é um campo que trata da educação e dos processos de interação conflituosos, complexos, entre as diversidades culturais humanas e as diversidades étnicas, raciais. Então, para que nós possamos nos educar aprendendo que a diferença, a diversidade, faz parte do fenômeno humano, e ele é um fenômeno histórico que é constituído, crivado por relações de poder, e que nós precisamos entender essas diferentes dinâmicas para que a gente possa incorporar a riqueza da diferença e da diversidade, das diferentes matrizes culturais. O continente, por exemplo, pensando na educação das relações étnico-raciais, o continente africano é um continente de uma riqueza incomensurável, mas essa riqueza, ela, no colonialismo, ela foi impactada pelas políticas coloniais durante praticamente 4 séculos, e essa engrenagem criminosa, crime hediondo contra a humanidade, ele passou a ser repensado e criticado ao longo desse século XX. E a gente tem hoje um campo no Brasil de crítica ao que a gente herda de ruim no campo das relações étnico-raciais, que é a subordinação, a não consideração da história e da matriz africana, das matrizes indígenas. Então, o colonialismo, de certa maneira, impôs, em alguns momentos, eliminando a diferença e a diversidade de maneira física, em outros momentos, administrando a diferença e a diversidade sobre uma lógica de dominação e de sujeição. Então, nada disso interessa. Educar para as relações étnico-raciais é educar para outro modo de convivência, para um outro modo de estar no mundo de uma outra maneira. Então, reconhecer o patrimônio e a riqueza para que a gente possa usufruir dele e trabalhar e viver com bem-estar na vida. Eu acho que há uma ignorância quando isso não acontece, e essa ignorância ela traz danos muito grandes para toda a humanidade, tem trazido. É a gente não usufruir da nossa condição humana, da riqueza da condição humana. A gente se estabelece, cristaliza-se as relações naquilo que é a pobreza humana, que quando a gente deixa de considerar o outro ou a outra, do ponto de vista não só pessoal, mas do ponto de vista cultural também, nós estamos presos a uma lógica pobre, a uma lógica da ignorância, do não conhecimento. Quando a gente se conecta com a riqueza da condição humana,
a gente tem que se conectar numa lógica da diversidade, da diferença e da possibilidade de produzir consensos e formas de aprendizado constante na diferença e na diversidade. Então, a educação das relações étnico-raciais é um campo de educação que nos ajuda tanto a combater o racismo nas suas formas estruturais, institucionais, que temos constituído no Ocidente, mas ainda sendo reatualizado, mas também é algo que é além disso, é além da luta apenas contra o racismo e uma educação antirracista. É uma educação que procura, para mim, criar um campo de convivência e de projetos civilizatórios que possam proporcionar a recuperação da própria condição humana na sua beleza estética, na sua riqueza, na sua capacidade de produzir prazer e sentido para a vida. Então, acho que a educação das relações étnico-raciais tem que ser entendida numa profundidade maior do que comumente a gente a trata. Então, é por aí que eu acho que a gente deveria pensar a educação das relações étnico-raciais. Como o senhor já citou um pouco também do Benjamin, a gente pode pensar um pouco dele também, quando ele trata no narrador, falando que narrar, contar essas histórias, né, é conectar vidas. Então, a gente poderia pensar que educação para as relações étnico-raciais não se trata de um processo de separação, de desarticulação das vidas, da experiência, né? Mas é um processo de rearticulação de forma democrática, seria isso? Conectar as vidas? Reconectar as vidas em profundidade, né? Estabelecendo a crítica daquilo que a gente herdou, que não é bom, né? E recriando nesse diálogo, né, profundo, um reestruturar da vida no sentido pleno, que é no sentido desse corpo com tanta possibilidade que ele possa se desenvolver nas suas múltiplas inteligências e sabedorias de maneira mais efetiva, porque eu acho que a gente criou muitas coisas que atrofiam o próprio desenvolvimento e potencial corporal humano. E a gente tem em algumas matrizes culturais ditas tradicionais, né, muita coisa, muita sabedoria inscrita nesses corpos, inclusive do ponto de vista de reequilíbrio energético. Se a gente for ver a matriz cultural africana, afro-brasileira, através da dança, do canto, da musicalidade, isso aí traz um modo de ser muito mais conectado com as nossas potencialidades. Nós somos um ser conectado e interdependente com outros sistemas vivos. Nós estamos conectados com uma espécie de ecologia, e a matriz cultural brasileira tem isso muito forte. Quando defende e preserva a vida na sua complexidade, quando considera outros seres como seres que compartilham conosco a vida e as forças vitais. Então, eu acho que a gente perdeu muito no Ocidente essa conexão com as forças que geram a vida. Eu tenho brincado nesse período e dito que a gente às vezes se empolga muito com as redes tecnológicas de comunicação e de informação, que elas são importantes, mostram o potencial nosso de criação. Mas nós estamos desconectados das redes que produzem o mistério da vida, das redes que nos conectam. Nós estamos aqui conversando, mas eu estou aqui respirando e você aí está respirando. Nós estamos conectados com essa dimensão. Na medida em que nós estamos respirando, que nós nos alimentamos, né, e que nós produzimos cotidianamente em nossa vida, isso é expressão de redes de interdependência da vida de que nós fazemos parte. E o Ocidente, eu acho que criou uma visão muito hierarquizante do ser humano, como se ele estivesse acima e tivesse que subordinar os outros seres vivos e a natureza só ao seu dispor. E agora nós estamos vivendo esse profundo desequilíbrio com a crise da pandemia, que é algo que praticamente é invisível, ninguém vê, o coronavírus, e ele mandou a gente ficar em casa, a gente repensar profundamente a vida. Ele está aqui porque ele pode entrar em nós, nos adoecer, nos desequilibrar, e não só aqui, como em Alagoas, como no Japão, como na Indonésia, como nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Então, se a gente não repensa esse desequilíbrio profundo que as civilizações ocidentais
no afã do lucro e da riqueza, tem produzido, eu acho que a gente não consegue aprender nesse momento que nós estamos vivendo, ou reaprender. Eu acho que a gente tem muito para reaprender nesses momentos que a gente está vivendo e que essas conversas múltiplas que a gente está exercitando fazer, ela pode nos ajudar nesses reaprendizados. Perfeita reflexão, professor. Reconhecendo toda essa importância, como o senhor reconstrói aqui para a gente em perspectiva histórica, não só de olhar o passado, mas sobretudo de vislumbrar um futuro esperançoso, né? A gente sabe que, apesar do desenvolvimento desse campo da educação para as relações étnico-raciais, ainda é um desafio muito grande, né? Concretizá-lo, implementá-lo. E aí eu queria que o senhor dissesse assim para a gente, né? Qual é a sua grande aposta? O que é que o senhor acha que seria um mecanismo mais... um mecanismo que a gente tem que prestar atenção e investir para tentar garantir essa educação para as relações étnico-raciais? Veja só, Gustavo, você agora tocou num ponto que é muito difícil de ter uma reflexão conclusiva, né? Nós estamos há muitos anos envolvidos no processo de tratar da implementação da lei 10.639, que modificou a LDB, tornou obrigatório o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira em toda a rede de ensino. Então nós tivemos um momento de trabalho muito efetivo, né, no Ministério da Educação. Eu fui muitos anos da Cadara, que era uma comissão assessora, muitas outras pessoas, a Denise Botelho, a Eliane Cavalheiro, Nilma Lino Gomes, né, o professor Wilson Matos, muita gente, a professora Petronilha, Cabenguele Munanga, então, muita atividade, né, fizemos vários fóruns para a implementação da lei, os fóruns estaduais, municipais, política no campo estadual, municipal, então muita atividade, muita produção de material pedagógico, a discussão das cotas que entrou na universidade, a constituição de disciplinas específicas para a formação inicial e a formação continuada, muitos recursos. Então nós estávamos vivendo, mesmo com os limites, com muitas possibilidades. E acho que houve uma reação contrária muito forte na sociedade. Então nós estamos vivendo, que eu não sei se isso vai, até que ponto isso não é um impeditivo, isso nos coloca de um outro modo, porque talvez aí tenha um jogo muito inteligente de sabedoria das culturas africanas e afro-brasileiras, que é lidar com essas situações de dificuldade, porque faz parte dessa matriz cultural, desde o período colonial, lidar com um campo de dificuldade e recriar o sofrimento, a dor, a partir de uma outra lógica. E nesse momento é a mesma coisa, porque nós não temos mais financiamentos específicos para a formação da educação das relações étnico-raciais, nós temos um retorno de um lixo cultural, que é o racismo, né, vindo à tona de maneira violenta às vezes, mas nós temos um processo de criação de novas convergências também. Eu acho que temos um acordar de setores do campo progressista, da educação, da sociedade, que tem aberto a sensibilidade para a discussão da educação das relações étnico-raciais, para o entendimento. Então, eu acho que a gente precisa continuar aquilo que a gente sempre fez. Eu acho que na universidade ainda há um campo de autonomia importante. Esse debate que a gente está fazendo, conversando, é uma forma de fazer, de discutir, de continuar com a formação continuada de docentes, lutar para que as licenciaturas trabalhem com disciplinas obrigatórias. Eu, inclusive, sou crítico à visão disciplinar, mas acho que é um caminho que a gente tem que enfrentar. Estabelecer disciplinas obrigatórias nas mais diferentes áreas, mas nas licenciaturas da educação das relações étnico-raciais. Os estados e os municípios, a gente pode estabelecer convênios, políticas de formação a partir das realidades municipais, continuar conectado com a sabedoria do movimento social negro, que tem muito a contribuir. Então, eu acho que a gente tem muito campo ainda para atuar.
não depender menos do Estado, mas não deixar de exigir que o Estado efetive determinadas políticas. Mas se a gente for depender do Estado, principalmente no âmbito federal, nesse momento, nós vamos estar canalizando forças de forma errada. Eu acho que a gente tem que buscar, no campo da autonomia, das possibilidades que nós temos, a efetivação da legislação, porque a legislação ela não parou, a legislação ela está posta aí como obrigatoriedade. Então a gente pode acionar a legislação e aí, dependendo dos diferentes contextos, a gente pode acionar de uma forma ou de outra, mas a gente pode estar aí acionando essa legislação para que ela se efetive. Então, a educação das relações étnico-raciais é um campo com muitas possibilidades. E é impossível hoje conter e controlar, porque ela não está num lugar só. Ela está capilarizada. Você pega aqui, ela está ali. Pega ali, ela está acolá. Então, não tem como prender nem desconstruir, porque é um jogo onde isso está muito enraizado em diferentes dimensões da nossa formação sociocultural. Está na música, está na dança, está na universidade, está no ensino médio, não é? Está numa política pública, não está em outra. Ou seja, tem muitas presenças hoje e nós ampliamos muito as presenças, né? E a gente tem que, por exemplo, é uma conquista grande ter 50% das cotas na universidade, mas acho que a gente está fazendo pouco com os alunos que entram por cotas. Os alunos das escolas públicas, muitos negros, indígenas. Eu acho que a universidade, como tem autonomia e lida diretamente com a produção de conhecimento, com a relação com a sociedade, com a formação para as diferentes áreas, eu acho que reforça um lugar de poder da universidade. A gente não pode deixar, porque há uma lógica de desconstrução desse lugar de poder hoje da universidade. Então, eu acho que nós temos que nos fortalecer nesse lugar de poder. Temos uma associação de pesquisadores e pesquisadoras negras consolidada, isso foi uma conquista, né? Eu tive a experiência de estar no primeiro congresso, em 2000, aqui no Recife, e esse ano são 20 anos, a gente tem que comemorar os 20 anos da BPN. Novembro tem que ser um novembro de comemoração nas universidades dos 20 anos da BPN. Ela é uma associação muito importante, né, e que tem interface com várias outras. Então, eu acho que a gente tem muitas possibilidades aí, né, para estar trabalhando e atuando, talvez menos um pouco em algumas políticas públicas, mas em outras a gente tem manter altivez, atitude, coerência e capacidade de enfrentamento das situações. Perfeito, perfeito. Então, a gente, na verdade, tem aí uma rede de sentidos, né? Uma rede de múltiplas estratégias que se manifestam de formas plurais. Então, isso bem interessante. Professor, aproveitando isso, o senhor falou, inclusive, de aproveitar essa sabedoria dos movimentos negros, das instituições negras, né? Pensando nesse movimento negro como um grande conglomerado de instituições feitas por pessoas pretas, né, para enfrentar o racismo. E aí eu lembro que a sua tese versou sobre os processos pedagógicos, né, os processos curriculares do Grupo Olodum. E aí eu sou um apaixonado muito por essa discussão, porque, sobretudo, quando a gente vem fazer um projeto de extensão, enfim, de ações que saiam do modelo livro, aula, seminário, a gente sempre é questionado, né? Se aquilo é realmente algo sério, se aquilo é algo acadêmico. Então, eu queria perguntar para o senhor o que é que a gente pode aprender com essas instituições artísticas e carnavalescas, o que é que elas podem ensinar para as nossas escolas? Que valores, que estratégias, que possibilidades? Olha só, Gustavo, boa pergunta você trazer esse trabalho que, de vez em quando, ele fica meio que... Ele está em mim muito presente, né? Esse trabalho, para mim, ele é muito especial, né? Eu tenho muitas descobertas nesse trabalho de vida e acho que ele tem um potencial muito grande, né? O trabalho, as ideias, e ele me impulsionou para muita coisa, muitos caminhos, muitas direções. Então, há uma força muito grande na discussão da educação por via da matriz cultural afro-brasileira.
Então, e pelo carnaval, eu acho que há um potencial muito grande de pensar as coisas, repensar, né? Porque eu acho que o carnaval, ele tem um campo de energia, o carnaval, que lida com possibilidades, primeiro, que são inusitadas, né? As possibilidades do carnaval. Mesmo o carnaval muito formatado, sobre controle, que se repete todo ano, com coisas muito similares, mas eu trabalhei o carnaval no sentido de pensar o carnaval como uma linguagem, a linguagem carnavalesca. E não é uma propriedade minha do meu trabalho, é muito inspirado no Bakhtin, quando trabalha os carnavais medievais, né? Então, eu trabalhei com referências, foi o Bakhtin, o Brecht, né? E o Walter Benjamin. Mas também desses três autores, e muito com os trabalhos ligados a autores afro-brasileiros, e como o professor Kabengele Munanga, né? Como o professor da comunicação lá do Rio, que teve um livro agora trabalhando os Nagôs, como é da comunicação, como é o nome dele? Agora não consigo. Tá, eu vou lembrar o nome dele, que ele é uma referência. Então, a cosmologia afro-brasileira e africana. Então, eu trabalhei autores para pensar o carnaval brasileiro como um carnaval impossível de ser compreendido sem a matriz cultural africana e afro-brasileira. Então, eu penso o carnaval com três grandes matrizes formativas do carnaval brasileiro. A matriz do Rio, carioca, com samba como o núcleo principal. A matriz pernambucana, com frevo e maracatu sendo os grandes núcleos populares efervescentes de produção do carnaval. E aí tem junto os afoxés, essa rede, né, que está próxima dessa produção cultural. E o Carnaval da Bahia, que vem com os blocos afro, com essas experiências desde o início do século passado. Então, essas matrizes, elas trazem para o espaço público a possibilidade de produzir, criar informação, produzir e criar modos de percepção da própria vida, expressar isso de forma lúdica e prazerosa, né? E também recriar modos de ser. E aí eu trabalhei com três princípios pedagógicos que para mim são muito importantes. Que é um dos princípios mais conhecidos do carnaval é o princípio da inversão. Na linguagem carnavalesca você pode inverter as coisas. O homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem, o jovem pode ser velho, o branco pode ser preto, o preto pode ser azul, você pode ser multicolorido, você pode ser uma borboleta, você pode ser uma águia. Então você pode ser qualquer coisa, você pode fazer escolhas, você pode inverter o que você é. Então esse é um princípio muito legal da linguagem carnavalesca. Esse sentido tem a ver com burlar. Você pode burlar o que está estabelecido. Você pode brincar com o que está estabelecido. E você pode criticar o que está estabelecido. E aí, com isso, quando você faz isso, eu trabalhei com outro conceito, que é o do Bertold Brecht, que é o conceito do efeito de distanciamento. O efeito de distanciamento é você olhar aquilo que é corriqueiro com um certo olhar de estranhamento. O carnaval é possível fazer isso, porque ele pode transformar uma coisa muito pequena numa coisa desproporcional, muito grande. Então, quem sempre viu aquilo pequeno e vê desproporcional, acha estranho. Então, aquilo pode causar um efeito de compreender as coisas de uma outra maneira. Então, a inversão, um efeito de distanciamento, e com Benjamin eu trabalhei a dimensão do rememorar, do você olhar para o passado na possibilidade de acordar coisas que estão no passado. Então, o passado não está morto. Então, o carnaval, ele muitas vezes pode voltar ao passado para acordar dimensões que estão guardadas no passado. Então, acordar e acionar essas dimensões do passado e você criar novos modos de compreensão. Quando eu estudei o carnaval do Olodum,
era um carnaval que estava homenageando a Revolta dos Búzios. A Revolta dos Búzios na Bahia, ela foi naquele período que se estava discutindo independência não é? E foi uma revolta onde quem foi condenado de maneira mais exemplar foi João de Deus, foram aqueles que eram negros, porque não tinha só negros envolvidos. E quando o Olodum colocou a revolta de Búzios para pensar para o seu carnaval, para o seu tema, ele trouxe do passado esse tema para rever criticamente o tema no presente. Então foi possível, do ponto de vista da história, incorporar a revolta dos Búzios de um outro modo. O carnaval talvez mais importante do Olodum tenha sido o carnaval que tematizou o Egito, porque ao tematizar o Egito e produzir musicalidade sobre o Egito, que aí teve a música Faraó, que estourou, né, como um grande sucesso, né, da música carnavalesca, era um carnaval que recolocou o Egito na cultura africana, muito inspirado nas ideias do Sheikh Anta Diop, que aí recoloca o Egito como civilização africana, porque na cultura ocidental o Egito foi branqueado, a civilização egípcia, como uma civilização não africana. Então o carnaval proporcionou um olhar diferente. Muitos pode ser que não se deem conta, mas ele tem esse potencial lúdico de pensar, de criar, e a matriz cultural brasileira ela é extremamente rica nisso. Ela tem muitas possibilidades, porque ela inverteu muitas situações. Se a gente for ver o coco, né, o samba de roda, a capoeira, nesses elementos estão todos eles. Porque na cosmogonia ou na cosmologia africana, afro-brasileira, na sua diversidade, ela tem como princípio um lugar para a musicalidade, a dança e um aprendizado em circularidade, onde a oralidade é muito importante, e isso produz continuamente nossos modos de ser. Então a gente tem muito potencial no carnaval para burlar, para brincar, para utilizar os recursos da linguagem carnavalesca no dia a dia, seja de sala de aula, seja nos processos formativos, brincar mais, quebrar um pouco mais a seriedade, o que está estabelecido, e provocar reflexões, formação, mas também prazer, brincar com isso, para quebrar a sisudez, às vezes, de olhar as coisas só de um ângulo. Então a gente pode, com essa linguagem, quebrar. E eu fui muito quebrado no meu trabalho, eu fui completamente... Porque eu acionei um lado, que foi um lado da minha história, vinculado ao meu pai, à cultura africana e afro-brasileira, que tinha muita coisa guardada. Então foi uma possibilidade de eu me reconectar e, de certa forma, um renascimento. Eu lembro agora, falando isso, pela primeira vez eu estou falando publicamente o que eu vou falar, que eu escrevi um espetáculo de dança que chama Atunhum. Esse espetáculo de dança, esse nome significa renascer. Esse espetáculo de dança, ele nunca foi encenado, ele nunca foi... Eu tenho um texto dele com as cenas, mas eu escrevi ele em 1998. E ele é um espetáculo que quem renascia ali era eu, no meu trabalho com o Grupo Cultural Olodum. É um renascimento que tem me dado muita vitalidade, um modo de estar no mundo e na vida com muito mais prazer e com muito mais sentido, porque me ajudou a eu me reconectar comigo, na minha história particular, mas também com a história do Brasil, com a história do mundo, dos povos africanos, afro-brasileiro, mas com outros povos também, não de forma exclusivista. É um modo... E isso veio muito com as possibilidades do carnaval. Eu acho o carnaval de uma riqueza, né, epistemológica enorme, né, e ainda pouco utilizada do ponto de vista pedagógico, né? Às vezes, quando é utilizado, é mais como folclorização da coisa carnavalesca do que com seu potencial formativo que ele tem, né? Então, desculpe aí que eu acho que eu falei muito, você tocou num pontinho que me traz... Perfeito, perfeito. Cada fala é uma aula, vai aprofundando, e a gente pensar mesmo esse carnaval, para além do... Ele é o lazer, ele é o lúdico, mas ele é também a resistência epistemológica, né? É um ato político, carnavalizar essa disciplina
dominadora. Importante pensar isso. Mas, professor, então, dito tudo isso sobre relações étnico-raciais, como isso nos ressignifica enquanto sujeitos históricos, né? Eu queria pensar com o senhor agora um campo, né, da vida universitária, um eixo estruturante da vida universitária que eu sou apaixonado, que é a extensão acadêmica. E aí eu queria, então, que o senhor, né, eu esqueci de dizer no texto de abertura, que o professor Moisés é pró-reitor de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E parabéns, professor, por essa missão, esse novo compromisso. Mas eu gostaria, então, que o senhor colocasse para a gente, né, como é que o senhor entende a extensão acadêmica e nos situasse em relação à importância dela para uma formação universitária de qualidade. Ótimo. A extensão universitária, né, que nós lá, a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Cidadania, agora vai passar a ser cidadania, incorporar o nome à discussão da cidadania, né? Então, para mim, a gente tem a formação acadêmica universitária, né, o tripé ensino, pesquisa e extensão, né? Isso está na formulação da base, como se essas três dimensões elas deveriam compor o processo formativo de quem passa por essa instituição, seja docente, discente ou quem está na condição de servidor técnico-administrativo, ou seja, essas missões ou campos, né, de maneira percebida e de forma indissociável. Isso, na prática, ocorre mais ou menos, né? A gente, comumente, esses campos são dissociados. O ensino, a pesquisa e a extensão com experiências que expressam a indissociabilidade. Então, se a gente for perceber, a extensão nos últimos anos no Brasil, a extensão universitária, principalmente desde 1987, quando foi organizado e criado o Fórum de Pró-Reitores de Extensão no Brasil, há um processo de aprofundamento muito significativo do papel da extensão na formação acadêmica. Então, esse campo ele tem crescido. Uma das formas de ajudar na formulação de uma concepção diferenciada de extensão deve muito a Paulo Freire, porque Paulo Freire, quando estava no exílio no Chile, ele estava trabalhando num programa de reforma agrária, né, no governo de Salvador Allende, e ele foi incumbido de produzir um texto ligado à extensão rural, e ele produz um texto sobre extensão ou comunicação. Esse texto foi um texto que depois foi publicado, e é um livro do Paulo Freire, que ele traz um conjunto de pressupostos que são muito importantes para uma concepção emancipatória, que a gente poderia dizer, crítica do que é a extensão e da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, um princípio é que você tem que considerar que o outro é portador de saber e de saberes. Esse princípio hoje, que o conhecimento científico acadêmico, ele não é um conhecimento que tem que ser transposto mecanicamente para o outro que não é portador. É como se o outro estivesse numa condição de carência, dependendo do conhecimento científico. E uma visão crítica da extensão, a gente vai perceber que a extensão é um campo de diálogo entre saberes. E esse diálogo entre saberes, ele tem um potencial de articular essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, a relação da universidade com a dinâmica cultural e social, institucional, e dos movimentos sociais, da vida em sociedade, a extensão tem um poder de dialogar com o conhecimento acadêmico que ela produz com rigor, de maneira sistemática, mas não de forma hierárquica, não usando um termo ainda do Freire, não de forma bancária, mas de uma forma dialógica. Então, o princípio da dialogicidade é um princípio fundamental para a extensão. Hoje, esse princípio poderia ser visto naquilo que está comumente hoje a gente está usando a palavra, que é a ideia de ecologia de saberes. A experiência humana nessa terra produz uma ecologia de saberes. Ecologia é legal porque traz a ideia de coisas vivas, vitais. Então, um conhecimento que está sendo produzido na universidade, ele se nutre da ecologia de saberes que está na sociedade. As comunidades tradicionais, as culturas ditas tradicionais,
elas têm, muitas vezes, conhecimentos milenares extremamente importantes. Às vezes, muito mais sofisticados do que conhecimentos acadêmicos. E esses conhecimentos, eles são importantes de entrar no campo de diálogo para que a gente possa nos formar de uma outra maneira. Primeiro, com respeito à ecologia dos saberes. Segundo, usufruindo de sabedorias de povos e de culturas que têm muito a nos ensinar. E segundo, também ensinando aquilo que é recurso público, o conhecimento produzido na universidade é conhecimento de natureza pública. Quem usufrui dos conhecimentos e dos saberes de natureza pública? Então, acho que a extensão tem a ver também com democratização do acesso àquilo que é produzido. Aquilo que é produzido. Tivemos um pouco aqui de problema com a conexão. Conseguem ouvir, gente? Vamos esperar um pouco aqui, tá? Isso precisa a gente mexer com a engrenagem da universidade. E agora nós estamos com uma possibilidade muito extraordinária, que é a discussão da acreditação da extensão. Porque a legislação hoje, que 10% dos currículos escolares, de todos os cursos, seja esses 10% composto por atividades de extensão, sejam eventos, projetos, programas, participação em produtos com atividades de ensino. Então, as universidades estão ainda com dificuldade de produzir a sua normatização. E, para mim, a normatização, primeiro, não pode ser aligeirada, nem pode ser burocratizada. Não é questão de contar a carga horária e isso gerar ponto no currículo para a formação. É, de fato, produzir um diálogo interno profundo, denso, complexo, com a comunidade acadêmica, com os pesquisadores, com as diferentes referências, com a pluralidade que a universidade tem, com os desafios que ela tem, com as desigualdades que nós temos na sociedade estruturais, para que a gente possa, nesse diálogo, estruturar programas estratégicos de formação a curto, médio e longo prazo, para que esses programas possam ir estabelecendo possibilidades para os estudantes da graduação, da pós-graduação, mas os professores pesquisadores. Nós, professores pesquisadores, nós às vezes somos muito ignorantes em determinados campos de conhecimento. E a ignorância não é um problema. O problema é a gente se nutrir da ignorância e ficar congelado nela. Ou seja, existem muitos campos de saberes que podem ser acionados. Então, extensão tem que estar conectado com pesquisa. Conectada com a pesquisa. A pesquisa tem que estar conectada com o ensino. A extensão tem que aproximar esses dois campos, ensino, pesquisa, dialogar com a universidade, com a sociedade nas suas mais diferentes expressões sociais e de produção de conhecimento. E aí a gente criar dinâmicas complexas de aprendizado, de avaliação, monitoramento, mas criar condições formativas efetivas, criativamente, para que a gente possa sair do discurso da indissociabilidade e estabelecer, de fato, elementos que estruturem a formação, considerando necessidades que as civilizações estão necessitadas, se a gente poderia dizer o termo, ou está precisando de que sejam enfrentadas de uma outra maneira. Então, diminuir a arrogância do conhecimento científico, ter um conhecimento mais humilde, abrir para aprender com o outro, compreender-se dignamente como podendo também ensinar ao outro, não é problema ensinar o outro e a outra, e compreender e olhar com mais calma algumas coisas. Sair daquilo que é estigmatizado, abrir para fazer uma coisa distinta, dialogar com a cultura e a arte como potencial formativo imprescindível, porque se a gente não se abre para dialogar com a arte, com os fazeres artísticos que a gente tem disponível em grande parte, com muita riqueza, a gente está numa relação empobrecida.
Então, eu acho que a extensão ela tem um potencial muito grande. Nós estamos começando a gestão na Pró-Reitoria da Rural, né, numa gestão nova do professor Marcelo Carneiro Leão, e nós já, umas primeiras coisas que a gente está fazendo, a primeira foi ajudar a criar um fórum permanente de extensão, cultura e cidadania. Porque a gente concebe que esse fórum é uma espécie de arquitetura, é uma arquitetura que a gente está desenhando, formando, de diálogo com a sociedade, de diálogo interno com as comissões de extensão que existem nos departamentos, com os professores e professoras e pesquisadores que fazem extensão, com estudantes que estão envolvidos, com estudantes bolsistas. Então, tem que ter uma arquitetura que possibilite o diálogo. Senão, a estrutura, às vezes, é muito engessada, não cria essas condições. A outra coisa é criar programas estratégicos. Estamos criando uma coordenação de ações afirmativas, direitos humanos e diversidade. Achamos que não podemos não tocar nisso na extensão nem na universidade. Muitas vezes esses projetos eles estão fragmentados. Existe professor trabalhando de maneira fragmentada, faz um projeto e às vezes sem ser bem visto, inclusive. Então, acreditamos que um programa, uma coordenação dessa possa ajudar a elaborar um robusto programa de ações afirmativas que possa produzir conhecimento, que possa abrir campos de diálogo fundamental com a sociedade, com os movimentos sociais. No campo da agroecologia também. Agroecologia, agricultura familiar, soberania alimentar. Esse é um campo também que dialoga com a educação do campo, com as comunidades quilombolas. Então, a discussão do lugar do feminino, da mulher na sociedade, a gente abrir para discutir as discussões ligadas às experiências e às repressões em torno das sexualidades. Não é para estar fazendo apologia de nada, inclusive. É para tratar disso como um fenômeno nosso, humano, que a gente precisa se aprender, se educar de um outro modo. Então, a extensão, para mim, ela tem que ter programas estratégicos para poder se fazer. Isso não significa engessar a extensão. Isso significa a gente ter um horizonte de trabalho e mantendo também os potenciais de emergência, de pluralidade, de autonomia dos docentes, para poder propor coisas e também, fora às vezes desse programa, realizar as suas atividades. Então, eu acho que eu estou muito motivado, né, com a Pró-Reitoria de extensão, tenho trabalhado muito nessa... A gente começou a trabalhar durante a pandemia, que eu assumi a Pró-Reitoria, o professor Marcelo também, então não é fácil a gente trabalhar, montar as coisas desse modo. Tenho ido à universidade às vezes, mas o desafio é maior, mas eu acho que a gente está caminhando, está mobilizando, está colocando uma energia muito positiva para a gente poder aprender a fazer coisas, porque na minha concepção de educação, eu acredito que se a gente não se desenvolve enquanto um diálogo interno conosco também, de autoaprendizado, a gente está fadado a repetir coisas de uma forma não muito legal. Eu acho que a gente também, a universidades, pesquisadores, bolsistas, alunos, a gente tem que trazer processos de autoaprendizagens corporais. A gente precisa, nosso corpo precisa aprender a dialogar consigo para que a gente possa interagir e dialogar com o mundo de maneira muito mais plena e viva e potente, que é isso que a gente tem, né? Que é essa possibilidade de potência para estar dialogando e produzindo conhecimento, saberes, porque conhecimento é essencial para a produção da vida humana. Não é um artefato qualquer. Produzir conhecimento desde a vida intrauterina até a fase final da vida. Conhecer é fundamental. Sem conhecer e sem compartilhar conhecimento, a gente não consegue sobreviver bem nesse mundo. Então, a gente herda um patrimônio, a gente reatualiza criticamente esse patrimônio e a extensão tem um papel muito importante para produzir essa formação criativamente. É por aí um pouquinho que eu concebo e percebo o papel da extensão. Então, ela é fundamental para que a gente possa recriar e agir, né, de forma concreta nos nossos projetos de sociedade, de forma coletivizada. Isso é importante. Professor, devido
ao nosso tempo aqui, a limitação, né? O próprio Instagram ele tem um tempo limite. Eu gostaria de reafirmar aqui o quanto tenho gostado de ouvi-lo nesse momento e da minha felicidade em poder partilhar. Eu queria que o senhor pudesse falar, nem que fosse um pouco, sobre o programa, né, que o senhor participa, Educação, Culturas e Identidades, o PPGC. E depois disso, que mensagem o senhor gostaria de deixar para a gente? Especificamente sobre a pós, eu gostaria, porque a gente tem muitos alunos do Sertão e a gente fica sempre instigando que eles possam também visualizar, né, vislumbrar essa pós como algo importante, porque a discussão é muito direcionada para a diversidade, né, para experimentar a vida de outra maneira. Então, perfeito. Então, nós temos um programa de pós-graduação, que é um programa associado, né, que ele chama-se Educação, Culturas e Identidades. Ela é um programa relativamente novo, mas já está aí no seu 4º, 5º ano, né? E esse programa ele é associado entre a Universidade Federal Rural de Pernambuco e a Fundação Joaquim Nabuco. Tem uma proximidade física também, porque um fica no bairro de Dois Irmãos e muito próximo em Apipucos tem a Fundação Joaquim Nabuco, né? E a gente tem experimentado uma coisa muito boa, a concepção do programa no campo da educação é uma concepção que ela em si rompe com muita coisa em termos do que é que se concebe por formação numa pós-graduação em educação, né? O nosso programa ele tem campos de pesquisa, 3 grandes linhas de pesquisa, uma pesquisa que está muito ligada à relação com os movimentos sociais, na sua pluralidade, na sua diversidade, os movimentos sociais negros, ligados às questões de gênero, do movimento feminista, os movimentos ligados às questões que tratam das sexualidades. Então a gente interage e produz conhecimento nessas diferentes experiências. Tem outra linha de pesquisa que é muito ligada às infâncias, à criança, os processos de aprendizagem, de formação de identidade ligado a esse universo, aos jovens e adolescentes, né, as situações difíceis que os jovens e adolescentes vivem por uma sociedade estruturalmente perversa, muitas vezes com os jovens, mas a gente tem pesquisadores e pesquisadoras que têm trabalhado a dimensão do direito de crianças e adolescentes, de identidades, às vezes crianças e jovens que estão em situações penais de infração ou não, né? Então a gente tem uma diversidade de projetos nesse campo. Tem uma terceira linha, que é a linha de política de formação, as políticas educacionais e a discussão das identidades, da formação. O viés é analisar as políticas, mas nesse campo de produção de identidades. A gente tem uma base conceitual em construção, muito aberta, né, em que a gente tem experimentado muita coisa. Essa ideia de ecologia de saberes, ela é fundante no nosso programa. Uma perspectiva transdisciplinar, então nós temos uma perspectiva transdisciplinar que dá base conceitual ao que a gente produz junto com discentes e docentes. E nós temos uma perspectiva que a gente poderia dizer transcultural também, de tentar entender e lidar com os fenômenos culturais das identidades. Essa perspectiva não é para eliminar os lugares identitários, pelo contrário, é para reconhecer que os lugares identitários precisam ser potencializados, compreendidos e abertos ao diálogo transcultural, no sentido de uma possibilidade de diálogo formativo em movimento. Então a gente é um programa que tem experimentado muito e a gente tem tido resultados muito legais. Por exemplo, a gente se diferencia em algumas coisas de alguns programas, porque a gente está com uma certa ousadia de fazer e descobrir as coisas. Por exemplo, teve um ano retrasado, a gente começou um semestre, os alunos, surpresa, a gente fez a primeira aula, eles não sabiam o que é que seria, a gente contratou 3 barcos grandes e a gente saiu de um bairro que chama Jaqueira, em Recife, e a gente foi da Jaqueira até o Recife Antigo. Os primeiros 15 minutos eram em silêncio, só com observação. Olhar o Recife a partir do rio. Quem conhece o Recife sabe que o rio Capibaribe corta toda a cidade, tem muito a ver com a história colonial, com os engenhos,
com a produção de pobreza, é um rio que está poluído, que está uma lógica. Mas aí a gente foi naquele barco ali, depois a gente foi discutindo coisas, voltou, e a gente fez uma atividade muito interessante, reflexiva depois do início do semestre, começando o semestre num barco. É difícil um programa de pós-graduação começar. Você começa sentado numa sala, apresentando o programa da disciplina, né? Todos os primeiros semestres a gente sempre faz uma atividade de viagem com toda a turma e vai para algum lugar. O ano passado nós trabalhamos o bem viver e as culturas tradicionais na América Latina e nós passamos um final de semana todo com o povo chucuru em Pesqueira, na aldeia Chucuru. Então foi uma conexão, uma discussão com a educação escolar e a educação escolar e a educação chucuru, né? Numa atividade conhecendo rituais e dormindo, comendo, passando o dia com os povos chucurus. Trouxemos representante dos povos chucuru para um seminário que nós fizemos no final do semestre, que já estávamos cansados com bezendeira, rezadeira dos chucurus vieram, participaram, um seminário muito bonito, com muita energia. Esse seminário é produzido pelos professores, pelos discentes, que é uma dinâmica de produzir a partir das próprias disciplinas que são trabalhadas de maneira integradas no semestre. Então, a gente tem ousado muita coisa, tem surgido trabalhos muito bonitos, né? E a gente, às vezes, fica num beco sem saída, com dificuldade, porque os alunos têm sido muito criativos. Eu acho que eles têm dado saltos maiores do que as nossas provocações têm conseguido dar. Mas eles têm ido mais além, porque eu acho que tem uma vitalidade, tem um poder de fazer as coisas de um outro modo. E o programa é um programa muito, muito interessante, né? Todos nós docentes temos uma sensação de que nós somos alunos também do programa. Somos aprendentes no programa muito fortemente, na medida em que a gente está experimentando muita coisa, que não é experimentar de forma do improviso irresponsável, é uma ousadia com base, com referência, com... Então, nosso programa é um programa aberto que a gente tem acolhido diferentes temáticas, pessoas, às vezes, de outros estados, muita gente do interior do estado tem ido, até de Pernambuco, isso é muito legal, porque ele fica menos urbanocêntrico. As pessoas que estão ali, que estão numa relação com o professor mais direto, não, é um programa que possibilita abrir. O nosso programa foi o primeiro programa do Brasil em educação a ter cotas. Antes da resolução do governo Dilma, que indicava a possibilidade de cotas. Nós criamos isso antes do próprio programa. Ou seja, a ação afirmativa nesse sentido das cotas começou no nosso programa em educação. Então, a gente tem ousado, aprendido, errado, faz parte. Não erra quem não ousa, né? A gente achar que estamos numa caixinha de certezas e que tudo está dado é uma conversa que não tem sentido, né? Então, acho que a gente tem ousado bastante e o programa está aí aberto. Seria muito bom alunos e alunas aí de Delmiro Gouveia e da UFAL, né, irem compartilhar conosco suas experiências e trazer isso para esse processo nosso de formação. Perfeito, perfeito. Professor, muito obrigado. A gente tem incentivado sempre os nossos alunos a continuarem a trajetória de desenvolvimento científico, político, né, pedagógico. Eu gostaria de agradecer o senhor, perguntar se gostaria de deixar alguma mensagem final e dizer para todos que sigam também o PPGC, né, a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que também tem Instagram, né, para a gente acompanhar as atividades e que a gente possa estar dialogando sempre. Muito obrigado. Legal, Gustavo. A mensagem que eu trago para a gente é da gente pensar. Eu estou trabalhando com a ideia de... O Instagram está já derrubando, tem 15 segundos, mas o caso senhor prefira, a gente pode retomar depois. Pode dizer, pode dizer. Certo, então é um prazer estar aqui e a gente pensar que utopia é algo construído todo dia. Essa é a mensagem que eu trago para a gente.